lá, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui. Quem for chegando vai dando o seu boa noite aí pra gente. Hoje vamos falar sobre metabolismo, como aumentá-lo e como queimar gordura com mais eficiência, né? O metabolismo mais acelerado funciona muito melhor. Professor Mazalotti, obrigado pela presença, boa noite Ailton, boa noite Liliane. Muito obrigado pela presença de vocês. Esperar mais uns segundinhos aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a nossa live, pode mandar aqui nos comentários que a gente já vai conversando durante a live, respondendo todo mundo aí, beleza? Separei um material legal aqui também, que está aqui no meu notebook, para que a gente possa bater um papo legal também. Deixa eu só dar aquele boa noite para a galera. Mais uns segundinhos e também a gente já vai começar aqui. Então vamos lá, galera. Vamos começar o nosso bate-papo. Então hoje a live é sobre como acelerar o metabolismo e queimar mais gordura. Antes de começar, a gente precisa entender o que é o metabolismo e como ele funciona, certo? O metabolismo ele é mais precisamente a nossa taxa metabólica, e ele se refere ao número de calorias que você queima em estado de repouso, ou o seu metabolismo basal. Essas calorias são gastas para desempenhar funções como respiração, circulação sanguínea, fortalecimento de nutrientes para todo o nosso corpo. E esse metabolismo ele representa cerca de 70% da energia que você queima durante o dia. Então, quanto maior for o seu metabolismo, mais calorias você vai queimar em repouso. Isso significa que você pode comer mais calorias do que uma pessoa que tem a mesma estatura que a sua. E mesmo assim você vai ficar com o peso diferente dessa pessoa. Quando você está fazendo dieta, isso significa que você pode comer mais calorias para conduzir a perda de peso. Exatamente. Quanto mais rápido o seu metabolismo, mais você vai poder comer para queimar mais gordura. Certo? Então, por isso que a gente consegue acelerar o nosso metabolismo. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Cleidoca. E dependendo de alguns fatores a gente pode controlar no nosso metabolismo e alguns outros não, né? Por exemplo, a nossa taxa metabólica basal, ou seu metabolismo de repouso, ele é influenciado por vários fatores, que eles são modificáveis. Que eles não são modificáveis, como a sua estatura, a sua idade, seu sexo e a sua genética. Esses fatores a gente não pode mudar no nosso metabolismo, e eles interferem diretamente. Mas existem alguns outros, né? Por exemplo, quando a gente envelhece, a partir dos 25, 30 anos, a gente tem um decréscimo da nossa massa muscular. Isso significa que com o passar do tempo, o corpo vai requerer menos calorias para manter o peso do que no ano anterior. Né? Isso se agrava muito rápido se você não alterar os seus hábitos alimentares. Por isso que depois de algum certo tempo, a gente começa a perder massa muscular e começa a ganhar peso. Né? Geralmente a partir dos 25, 30 anos. Vamos lá. Quanto maior o tamanho do seu corpo, certo? Maior será o seu metabolismo, já que o seu corpo precisa gastar mais energia para desempenhar algumas funções essenciais de uma hora maior. Então, pessoas que são mais altas geralmente têm um metabolismo mais acelerado. E é claro que a genética também influencia nos resultados, certo? Então, mesma coisa, se você tiver a mesma idade e tamanho de qualquer outra pessoa, a sua taxa metabólica pode ser diferente delas. Né? Por isso que não é legal vocês copiarem dieta e treino de outras pessoas, porque cada pessoa tem uma genética e vai responder diferentemente ao mesmo estímulo. Então não adianta copiar treino nem dieta. Por isso que elas têm que ser específicas para o seu caso. Mas existe a parte boa nisso tudo, que é a massa muscular. Aê! Olha só, a nossa massa muscular ela influencia muito no metabolismo de repouso. Então, mesmo que você tiver a mesma idade de outra pessoa, mesmo tamanho, se a sua massa muscular for maior que a dela, você vai queimar mais calorias do que essa outra pessoa. E a massa muscular, ela pode influenciar diretamente os hábitos alimentares e o seu exercício. Então, quanto mais massa muscular,
melhor vai ser o seu metabolismo. Por que que isso acontece? Vamos lá, dá uma boa noite para a galera que entrou aqui. Gabi, Eric, Luane, Miriam, Eliana, Miranda, boa noite, galera. Olha só, o músculo é um tecido energético caro para o nosso organismo. O que significa que o seu corpo gasta mais calorias para manter o corpo funcionando quanto mais massa muscular ele tiver. Se você for medir a taxa metabólica de duas pessoas do mesmo tamanho, mas com composições de corpos bem diferentes, você provavelmente vai notar valores estimados diferentes, né? O que acontece? A massa muscular ela consome mais energia, mais calorias do que a gordura e o carboidrato. É exatamente isso, né? Massa muscular gasta muito mais calorias, porque olha só, ninguém trabalha de graça e o nosso corpo funciona da mesma forma. Toda vez que a gente se alimenta, o corpo precisa trabalhar para digerir a comida, quebrar os nutrientes e usá-los de acordo com as suas necessidades, as nossas necessidades. Tudo isso faz o corpo queimar bastante caloria, bastante energia, né? Acontece que o corpo precisa trabalhar ainda mais para digerir uma proteína. Ou seja, quanto mais proteína você come, mais você vai queimar energia. O que vai gerar um efeito térmico muito maior do que quando a gente ingere carboidrato e gordura. Essa é a vantagem de consumir mais proteínas. Por exemplo, alguns artigos mostram que consumir proteína acelera em 30% o metabolismo, certo? E além disso, consumir mais proteína é essencial para reparar e construir mais massa muscular. E aí você vai conseguir deixar o seu metabolismo muito mais acelerado, certo? Existe uma quantidade mínima de proteína que você precisa consumir durante o seu dia. Isso vai variar, né? Depende do seu objetivo, mas o que você precisa mínimo para se manter a massa muscular é em torno de 0,8 gramas para cada quilo corporal que você tem, beleza? E existem algumas formas da gente conseguir, agora que a gente entendeu como o nosso metabolismo funciona, existem algumas formas da gente conseguir acelerar esse metabolismo, certo? Sem mudar os fatores genéticos, porque isso a gente não vai conseguir. A primeira delas é treinar musculação, treinar com pesos regularmente. Quando a gente treina com resistência, com peso, a gente induz um dano muscular, perfeito? E o que é necessário para que o crescimento muscular ocorra? Olha só que legal, um estudo publicado em Medicina e Ciência do Esporte descobriu que indivíduos que treinaram regularmente durante 6 meses sofreram um aumento de 7% na taxa metabólica de repouso. Olha que legal. Então a taxa metabólica aumentou com o treino de musculação, certo? Mas existem também pessoas que conseguem treinar de forma intensa, com pesos, e conseguem elevar a taxa metabólica em torno de 11 a 12% durante algumas horas pós-treino, certo? E esse pós-treino você vai consumir mais calorias porque você treinou com peso, com resistência. Então o corpo vai consumir mais energia para voltar ao seu estado natural. Isso vai fazer com que o seu metabolismo permaneça um pouco mais acelerado. Quanto tempo dura isso, professor? Olha só, artigos mostram, né, que você consegue elevar a taxa metabólica em até 11 a 12% nas 2 primeiras horas pós-treino. E até 9% por até 15 horas pós-treino. Olha que bacana. Então você vai consumir mais energia, seu corpo vai gastar mais energia até 15 horas depois do seu treino de musculação, certo? E para isso você precisa treinar de forma intensa. Então não é lá na academia bater papo, marcar churrasco, marcar risoto com as suas amigas. Isso deixa para depois do seu treino. Durante o treino é importante que você se concentre e treine de forma intensa, tudo bem? Já ouviram falar de algo chamado EPOC? EPOC é o consumo de oxigênio pós-exercício, que eu falei agora há pouco ali que o corpo vai consumir mais energia depois de treinar. Então todos os treinos que forem de forma intensa, intervalada, você vai consumir mais energia no seu pós-treino, tudo bem? Deixa eu voltar aqui para os meus dados aqui. Outra coisa bem bacana é que vocês, na hora de fazerem uma dieta, evitem dietas muito restritivas. Isso vai fazer com que o seu metabolismo fique mais lento. Por quê?
Quando o corpo se priva de energia por um período longo, ele vai acabar entrando em estado de emergência, um estado de alerta, certo? Isso vai fazer com que ele diminua o seu metabolismo para manter algumas funções vitais, porque ele não está dando energia, certo? Quando a gente corta muita caloria, o corpo precisa economizar. E essa economia, ele vai diminuir o metabolismo e vai acabar consumindo massa muscular como fonte energética. Então não adianta se privar de energia. Olha só, que bacana, certo? O ideal é vocês fazerem uma dieta que vocês consigam se manter alimentado, procurem um profissional da nutrição para que essa pessoa faça a sua prescrição e você consiga ter uma dieta bem bacana, beleza? Boa noite, Vera, boa noite, Andréa, boa noite, Lígia. Quem mais entrou aqui? Grazi, Adriana Lopes, obrigado. Thiago Meira, obrigado pela presença. Grande professor Thiago. Boa noite, Alexandra. Galera, dúvidas? Vão perguntando aqui, ó. Tinha uma dúvida aqui em cima de quem que era da Miriam. Eu tenho muita dificuldade para ganhar massa muscular. Então, Miriam, você precisa treinar de forma intensa, você precisa se alimentar de forma correta, consumir proteína, principalmente. Quando a gente começa a ver a dieta de algumas pessoas, a gente percebe que elas não consomem proteína. E consumir proteína é essencial para quem quer ganhar massa muscular, certo? Porque a proteína vai fazer a ligação da fibra muscular, vai levar nutrientes para dentro do músculo e ele vai conseguir aumentar o volume e o tamanho dele. Então, se você não consome a quantidade mínima de proteínas durante o seu dia, né, você não vai conseguir formar massa muscular. Por isso que um profissional de nutrição é extremamente importante para que ele prescreva a sua dieta, seu plano alimentar e você consiga. A Alexandra diz aqui, ó, eu queria seguir uma dieta. Então, o legal é você procurar um profissional da nutrição. E a gente tem uma grande coisa que é o seguinte. Quando a gente vai fazer uma dieta, o legal é o seguinte, a psicologia comprova que a gente consegue alterar no máximo, de 5 a 10% dos nossos hábitos de forma eficiente. Então não adianta vocês mudarem 100% de uma vez só, porque vocês não vão conseguir seguir esse plano por um longo tempo. E o legal de uma dieta é você conseguir manter ela por um longo período. Então pegue o seu plano alimentar, comece a alterar pouco, né? Nas primeiras 2 semanas, altera o seu café da manhã. Passou as 2 semanas que você conseguiu mudar esses hábitos, você altera o lanche. Depois, mais 2 a 3 semanas, você altera o seu almoço. Mais 2 a 3 semanas, você altera o seu lanche da tarde. Mais 2 a 3 semanas, você altera a sua janta. E aí faz com que, no longo prazo, você conseguiu mudar todos os seus hábitos de forma eficiente e inteligente, diferentemente de mudar tudo de uma vez só. Beleza? Tenho dificuldade de perder peso, principalmente porque não tenho foco, não consigo seguir uma dieta. É exatamente isso que eu falei. As pessoas querem mudar radicalmente tudo de uma vez só e aí não vão conseguir seguir o plano alimentar ou a dieta. O ideal é que você consiga mudar aos poucos, certo? Da mesma forma que você ganhou peso, que não foi do dia para a noite, você não vai perder também do dia para a noite. Se caso isso acontecer, o corpo vai sofrer uma agressão muito grande e você não vai conseguir manter ele a longo prazo. Existe um artigo que foi feito com os participantes de um programa americano de perda de peso que chama The Biggest Loser, em que eles colocam pessoas muito obesas dentro desse programa e fazem eles se exercitar e para perderem peso muito rápido, certo? Então eles pegaram essas pessoas, começaram a estudar elas e perceberam que após 5 anos, certo? Essas pessoas reganharam o peso que elas perderam no programa ou aumentaram o peso dela. Por que isso aconteceu? Porque o metabolismo de repouso delas acabou ficando muito lento, porque elas acabaram perdendo peso, que é diferente de emagrecer. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala de perder gordura, certo? E quando a gente fala de perder peso, a gente fala de perder gordura, massa muscular, água, e aí sim o metabolismo começa a diminuir, ficando muito mais difícil de você conseguir emagrecer, certo? Então, muito cuidado com dietas que prometem a curto prazo vocês perderem muito peso. Elas podem ser benéficas a curto prazo, mas no longo prazo fica muito mais difícil de vocês conseguirem perder mais peso. Tudo bem? Vamos lá. Luane Napoleão. Meu músculo fadiga rápido e também se recupera rápido. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, né? Não deixa de ser bom.
Se você consegue recuperar bem, é legal que você consegue treinar de forma intensa mais rapidamente. Então, fadigar é independente, você vai melhorando sempre a sua resistência a longo prazo. Perfeito? A Edna diz que tem muita vontade de comer doce. Edna, não vai ser o doce que vai te engordar e nem o alface que vai te emagrecer. Se esse seu doce estiver bem planejado, né, não tem problema nenhum você comer, desde que você consiga manter uma alimentação bem saudável e faça exercícios físicos. Você consegue sim emagrecer comendo o seu doce, não tem problema. Não deve tirar nenhuma alimentação e sim trocar por alimentos certos. Boa, Cleidoca, é isso aí. Né? O ideal é que vocês façam trocas inteligentes, vocês aprendam a fazer isso, certo? Então de nada adianta vocês cortarem muita coisa da alimentação, principalmente o carboidrato. Ele não é o vilão da sua dieta, certo? O carboidrato ele é importante, ele tem funções muito importantes no nosso corpo e vocês precisam sim comer o carboidrato. Então não adianta cortar ele, certo? Toda dieta que é restritiva, ela pode gerar compulsão e você não conseguir mais emagrecer. Então, por isso, comam o carboidrato de forma inteligente, beleza? A Leila pergunta, qual proteína você fala? Da carne, ovos ou do soro do leite? Vamos lá. Existem proteínas que são proteínas essenciais ou macronutrientes, que são o caso de carnes, ovos, leite e derivados, perfeito? Todas essas são proteínas complexas. Então, existem outras que são micronutrientes, que são as microproteínas, que você pode encontrar no feijão, que você pode encontrar em algumas legumes, alguns grãos, certo? E você pode consumir elas muito mais do que a carne, o leite ou o derivado do leite. Então, por isso que tem que sim procurar um profissional da nutrição para que ele possa prescrever para você, perfeito? Então, assim, pensa o seguinte, olha só, uma dica bem bacana para vocês lembrarem o que é uma proteína. Pensem na origem do alimento de vocês que vocês estão comendo. Se esse alimento conseguir sair correndo, voando ou nadando, ele é uma proteína, beleza? Acredito que agora vocês não vão mais esquecer o que é uma proteína. Vamos lá, mais perguntas, galera? Então vamos seguir aqui, ó. Deixa eu achar aqui, meu raciocínio é assim. Sono. O sono também ajuda a melhorar o metabolismo de vocês. Exatamente isso, certo? Quando a gente dorme de forma eficiente, não estou falando de tempo, certo? De forma eficiente, que você consegue ter um sono reparador, um sono muito bacana, certo? Vocês conseguem acelerar o metabolismo de vocês. Por quê? Durante o sono, nosso sono mais profundo, o estado REM do sono, que acontece lá pela quinta, sexta hora de sono, que é a quarta fase do nosso sono, a gente começa, sono mais profundo, vocês começam a recuperar o corpo de vocês e começam a liberar alguns hormônios, como testosterona e GH, e diminui um hormônio que é altamente favorável ao ganho de gordura e que faz o metabolismo de vocês ficar mais lento, que é o cortisol, exatamente, certo? Então, por isso que dormir de forma eficiente faz com que vocês consigam aumentar o metabolismo de vocês. Existem vários artigos que também sugerem que dormir menos do que você precisa desaceleram o metabolismo e facilita o ganho de gordura, porque ele vai aumentar o hormônio cortisol, perfeito? Vamos lá. A Eliana diz que o problema dela é o sono, então tem que tomar cuidado, né, para que a gente não durma menos do que a gente precisa, né, salvo algumas exceções. Então, o sono ajuda a reparar e construir e melhorar o seu metabolismo. Outro grande vilão do seu metabolismo é o açúcar. Isso mesmo, principalmente o açúcar refinado, porque ele não traz nenhum benefício, não tem vitaminas, não tem minerais, não tem fibra ou qualquer outro nutriente que auxilie a saúde. O único benefício do açúcar é que ele é gostoso, tem um gosto bom. Só isso, certo? Além disso, o consumo de açúcar está ligado a vários tipos de doenças, como a diabetes e até obesidade, certo? Um estudo controlado de 12 semanas com pessoas obesas que consumiram 25% da sua necessidade calórica
através de uma forma de açúcar, tiveram uma queda significativa na velocidade do metabolismo. Pois então, né? Se seu objetivo for queimar gordura e acelerar o metabolismo, a melhor coisa que você faz é cortar o açúcar refinado. Então não estou falando de cortar o açúcar, é tirar o açúcar refinado, para que você acelere o seu metabolismo, beleza? E tem mais alguma aqui, onde é que tá? Musculação já falei, treinos intervalados eu já falei. Boa noite, meu amor, acabou de entrar aqui na live também, Nai Busanello, sigam ela aqui, ó. Outra coisa para aumentar o seu metabolismo é você seguir treinando, manter uma rotina de treino, isso a longo prazo. De nada adianta você treinar um mês e ficar parado um bom tempo. Então, quanto mais tempo você se manter treinando, você vai melhorar cada vez mais o seu metabolismo, certo? Por exemplo, evitar elevador, você pode subir escada, já ajuda, certo? Não ficar muito tempo no sofá deitado, ter uma rotina ativa. O adoçante, Liliane, às vezes também não é a melhor opção, né? Porque o adoçante ele pode ser industrializado e aí não vai ser bacana, certo? E aí não é legal porque industrializado o corpo entende como um outro tipo de açúcar e vai tentar digerir esse açúcar, dificilmente você vai ter algum benefício quanto a ele. Vamos ler então alguns mitos e verdades. Olha que legal que eu separei aqui. Se você comer carboidrato depois das 18 horas, vai engordar porque o metabolismo estará lento? Boa noite, Tânia. É um baita de um mito. Não. Como eu falei na live passada, junto com a Nutri, o carboidrato ele não tem relógio para saber que horas é. Então, se você consumir carboidrato depois das 18 horas, não vai mudar muita coisa, né? Olha só. Um estudo que durou 6 meses comparou pessoas que faziam a maior refeição do dia no café da manhã com pessoas que faziam refeições após o jantar, após as 20 horas. No final, aqueles que faziam a maior refeição do dia à noite, depois das 20 horas, perdeu mais peso do que o outro grupo. E aí? Isso significa que você deve se entupir de comida à noite antes de dormir? Não é isso. Mas o estudo mostra que o corpo não tem relógio e que a partir de um certo momento o metabolismo fica lento e que não existe isso. Então você pode sim comer carboidrato depois das 18 horas sem problema nenhum, ouviram? Então o carboidrato não tem relógio, nosso corpo também não tem relógio e você pode sim, certo? Desde que você mantenha uma dieta muito bacana. A Assunção, a Daniela Desmalho, de manhã, mas em compensação trabalho o dia inteiro sentada. Não tem problema, você treina de manhã, você tem um gasto calórico legal, então você pode sim trabalhar sentada, ou você pode fazer a cada 40 minutos, meia hora você levantar, dar uma caminhada e aí depois voltar para o seu trabalho, se você conseguir, certo? Mais mitos aqui, ó. Vamos lá. Onde é que eu achei aqui? É verdade que dá para acelerar o metabolismo com algum alimento? E aí, o que vocês acham? Não, não dá. Né? O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo, transformando as moléculas em fontes de energia. Alguns alimentos teriam a capacidade de acelerar o metabolismo, que são os termogênicos, certo? Mas seria necessário consumir uma grande quantidade desse alimento para ter algum benefício. Pois então, como é o caso do café, do chá verde. Só que quando a gente ingere em excesso o café, a cafeína no caso, ele pode fazer muito mal ao nosso corpo, como impedir a absorção de alguns nutrientes, acelerar o batimento cardíaco, certo? E aí não vai ajudar muito no seu metabolismo. E aí? Existem alimentos que vão atrapalhar o metabolismo? Sim, isso existe. Né? Por exemplo, os alimentos processados ou industrializados, que possuem muito açúcar, muita gordura e muito conservante. Esses sim vão atrapalhar e muito o seu metabolismo. O que mais aqui? Tomar água com limão acelera o metabolismo?
E aí? Não existe nenhuma comprovação científica que tomar água com limão vai acelerar o seu metabolismo. A não ser gratidão, né? Não vai ajudar. Tomar água com limão de manhã não vai ajudar a acelerar o metabolismo porcaria nenhuma, certo? Vamos ver. Tomar café com óleo de coco no pré-treino tem efeito termogênico? Não, né? Não vai ajudar também. Olha só, vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só, a promessa é de acelerar o metabolismo e potenciar a queima de gordura quando associada a práticas de exercícios físicos. No entanto, um comunicado feito pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, juntamente com a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, confirmou que não há qualquer evidência nem mecanismo fisiológico que leve à perda de peso por tomar café com óleo de coco. E aí? Pois então, né? Onde é que tá aqui? Vamos lá, dúvidas, galera? Vamos lá, eu adoro responder perguntas aí. Tem mais aqui. É verdade. Vocês estão rindo aí, né? Mas é muito... Onde é que tá aqui? Aqui. O que eu posso substituir pelo açúcar ou adoçante? O mel, por exemplo? Sim, mel é um que você pode substituir, Liliane. Ou o açúcar mascavo, ou o açúcar demerara, que é um açúcar mais puro, no caso, né? Sem tanto processamento. O que mais aqui? Vamos ver mitos e verdades. Professor, tomar relaxante muscular pós-treino, há interferência do estado negativa? Sim, bastante. O que acontece? Durante o treino, o nosso corpo vai romper fibras musculares e vai causar uma inflamação no músculo, uma inflamação boa em que o organismo vai ter que ir lá para remover essa inflamação e refazer essa fibra muscular, beleza? Quando você toma um relaxante muscular ou anti-inflamatório, o corpo entende que esse mecanismo vai ser cortado pela ação do remédio. Então é como se você não tivesse treinado. Então por isso que tomar relaxante muscular ou anti-inflamatório no seu pós-treino não vai ajudar no processo de hipertrofia ou emagrecimento, seja lá qual for o seu objetivo. Se por acaso você tiver aquela dor muscular tardia, o ideal é que você faça atividades leves, caminhada, uma bicicleta, para ajudar o corpo a liberar esse mecanismo que vai curar essa dor muscular tardia, certo? E também não é o ácido lático que causa dor muscular tardia, também se vão perguntar daqui a pouco. Depois de quanto tempo sem treinar eu começo a perder massa magra? Então, Tânia, quanto mais massa magra você tiver no seu corpo, certo? Se você parar de treinar, o corpo entende que massa magra não é legal. Por quê? Porque a massa magra consome mais energia, mais caloria do que gordura e do que carboidrato, certo? Então o corpo ele vai tentar se livrar primeiro da massa muscular, que é o que está gastando energia para ele. Ele não precisa gastar tanta energia. Então por isso que com o passar do tempo, do treino que você fica sem treinar, da inatividade física, você começa a perder massa muscular, porque é uma agressão ao corpo. Então ele entende isso, que ele não precisa da massa muscular, ele acaba se livrando dela, certo? Vamos lá. Cada pessoa tem um ritmo de metabolismo, o seu próprio metabolismo? Sim, né? Não dá para comparar você com outra pessoa, porque tem muita genética envolvida, seu tamanho, né? Taxa metabólica basal diferencia um do outro. Então, idade, sexo, tamanho, né? Quantidade de massa muscular no seu corpo, sim, cada pessoa tem um ritmo do metabolismo. Isso é verdade, certo? Algumas pessoas têm eles um pouco mais acelerados pela massa muscular, ou pela genética, ou pelo tamanho, certo? Do que outras pessoas. E esse metabolismo fica mais lento com a idade? Sim. O metabolismo começa a ficar lento depois dos 25, 30 anos, certo? Que é quando a gente começa a perder massa muscular. Então, quando a gente começa a perder massa muscular, o metabolismo diminui, certo? Me recupero muito rápido das dores em treinos novos. Pode ser o motivo de eu não obter definição? Não, não tem nada a ver com isso, Daniela. A definição muscular ela vai acontecer através da perda de gordura, certo? Você precisa ter músculo, e aí você vai perder gordura, e aí você vai ter definição muscular. Então, quanto mais músculo você tiver, mais gordura você vai queimar,
e aí você vai conseguir ter mais definição muscular. Se você se recupera, não tem o que pode dizer que você pode treinar mais intenso de novo, beleza? Ih, minha conexão deve estar ruim. Então, vocês estão me ouvindo bem, galera, agora? Estão ouvindo bem? Bota um joinha. Minha conexão não deve estar muito boa, então. Galera, dúvidas? Esse era o recado da live de hoje, como acelerar o seu metabolismo. Então, recapitulando. Treinem de forma intensa, tanto musculação quanto aeróbio. Evitem alimentos processados, industrializados, que vão fazer com que o seu metabolismo fique muito lento. Né? E vocês vão conseguir queimar mais gordura. Olha só. Jamais tentem queimar gordura reduzindo drasticamente o consumo de calorias. Tenha certeza que vocês estão consumindo a quantidade mínima de proteína por dia para que vocês consigam formar massa muscular. Durmam bem, certo? Porque o sono vai ajudar. Evitem o consumo de açúcar refinado. Mantenham um estilo de vida saudável, treinando de forma regular, certo? Façam atividades ao ar livre, evitem ficar muito tempo sentado, deitado, certo? E aí vocês vão conseguir, sim. E não acreditem em mitos estúpidos e antigos sobre metabolismo, certo, galera? Vamos lá. Respondo mais uma perguntinha para encerrar nossa live de hoje, porque minha filha vai dormir, eu não posso fazer muito barulho, porque senão ela pode acordar. E aí vai dar ruim depois, beleza? Então vamos lá, galera, mais uma perguntinha. E aí eu encerro nossa live. Lembrando que domingo que vem não teremos live, porque eu estarei viajando. Estarei no casamento do meu irmão, em Curitiba, então não farei live, certo? E sem ser o próximo, no outro domingo eu volto com a nossa última live do ano. Depois só 2019, porque eu também terei férias. Eu irei descansar, porque 2019 terá muita novidade para vocês que me acompanham aqui no Instagram, beleza? Galera, se você gostou dessa live, coloca o joinha para cima. Se você não gostou, bota o joinha para baixo para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, essas foram as dicas de hoje para você melhorar o seu metabolismo, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, manda um direct, que eu ficarei bem feliz em te ajudar. Boa noite, Cícera. Boa noite, Lívia. Boa noite, Benan. Maria de Freitas. Neu Pereira, Nise. Érica Vital, boa noite também. Ana, boa noite. Russan Sastas. Elvira, boa noite. Cleide, boa noite. Galera, obrigado pela presença de todos vocês. Boa semana, fiquem com Deus e até daqui 15 dias, beleza? Boa noite, Silvia, acabou de entrar.